Bom dia, comunidade Paz e Bem, bom dia, comunidade da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes, este é o primeiro programa Paz e Bem na nova casinha, é o programa de número 437. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Tudo ainda meio por se ajeitar, Tá aqui um estúdio improvisado, acho que sempre vai ser um estúdio improvisado. Depois eu coloco na aba da comunidade, tanto do Paz e Bem quanto da Pós-TV 247, uma foto dos bastidores, para vocês terem uma ideia do que é a montagem desse estúdio. Então, as coisas ainda estão aqui, ainda estou meio tentando ajeitar um pouquinho, deixa eu ver, a jangadinha sai um pouco ali, mas aparece o São Francisco, aparece nosso Cactus aqui, deixa eu chamar ele aqui para participar. Ontem meu amigo Edu me chamou a atenção para algo interessante. De que esse nosso Cactus aqui, pronto, agora já chamei mais. Estamos abençoados por 2 São Franciscos. Um aqui em cima, que foi dado pela família Corda Bamba, pequenininho, lá de Brasília. E aqui outro São Francisco aqui embaixo, quase que uma carranca de um São Francisco, bem bonita a imagem dele, e o nosso cactus que veio de Bertioga, nossa orquídea que veio de Bertioga, a orquídea fundadora do Paz e Bem, ainda está na enfermaria, quase morreu pela segunda vez, mas a amiga Carla Lobo Pavão está cuidando, nossa bióloga, ela vai vir para cá, vamos esperar. Então, temos esta minha orquídea de aniversário, que vai acompanhar a gente, e o nosso cactus, que ontem meu amigo Edu falou, Mauro, isso é um elefante. E olha, eu não tinha reparado ainda. Então, agora a gente tem um elefante, olha a trombinha dele aqui, ó. A trombinha do elefante vai nos acompanhar, o que é bom sinal, bom sinal. Elefante é sinal de vida longa, caminhada longa, sabedoria, peregrinação. Então, tem um pequeno elefante aqui com a gente, acho que combina com a ideia do Paz e Bem, super combina com a ideia do Paz e Bem. Então é isso, ainda estou ajustando, como vocês podem ver, tem uma sombra aqui atrás que não devia estar, enfim, preciso ver. A prancha veio, e olha só o que é a vida. Já ontem encontrei alguém nessa rua que moro, que tem prancha também, que desce para surfar de vez em quando, já combinamos, sei lá, talvez fim de semana que vem já. Será que eu tenho plantão? Não sei se eu tenho plantão no 247. Se eu não tiver plantão no 247, a gente descer já para Santos para surfar juntos. Então ela veio, mas estará em uso, apesar de estar em São Paulo aqui agora. Pois bem, tudo diferente, né? Vamos ver como é que vai ser de passarada hoje. Eu ouço aqui o som de carros passando numa avenida, ônibus freando. Ontem de manhãzinha, quando eu acordei, eu ouvi uma moto, barulhos que não existiam lá em Bertioga, mas é isso, né? A vida é essa peregrinação sempre em busca de nós mesmos, né? Isso que importa, isso verdadeiramente o que importa. A biblioteca ainda por se arrumar, precisa arrumar mais uma estante aqui, vamos pregar na parede coisa, sei lá, vamos ajustando. Estou muito alegre da gente continuar junto. Não depende, essa mudança também comprova que a nossa relação independe da geografia. Apesar dela estar profundamente enraizada na geografia, e no nosso caso na geografia chamada Brasil, ela independe relativamente da geografia para que aconteça. Tem sinal, estamos conectados, estamos juntos. Né? Na verdade, mesmo sem sinal, mesmo sem essa conexão, a gente está junto, coração a coração. Mas o Paz e Bem acontece, né, em qualquer canto do planeta, apesar de estar profundamente enraizado na geografia brasileira, e é da geografia brasileira que nós vamos falar nesse Paz e Bem que eu preparei. Opa, balançou um pouco aqui. Deixa eu puxar aqui o Paz e Bem de hoje que eu preparei. Esse Paz e Bem de hoje está baseado na minha despedida de Bertioga. Não propriamente na despedida em si, mas no evento que marcou a minha despedida de Bertioga, que foi um evento dramático, muito violento,
e que eu não quis deixar de registrar aqui. Já registrei num post no Facebook, num artigo no Brasil 247, no portal do Brasil 247. Então, se você quiser a descrição detalhada do que foi esse episódio, eu vou contar aqui. Mas se quiser uma descrição detalhada do que foi esse episódio, você acha tanto no meu perfil no Facebook, quanto como um artigo do 247. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link desse artigo do 247, fica mais fácil para chegar lá, na descrição do vídeo, tá? Vou botar o link lá quando acabar, quando tiver no ar o nosso Paz e Bem de hoje, Paz e Bem 437, tá bom? O tema de hoje é uma interrogação dirigida a você, uma interrogação dirigida a mim, uma interrogação dirigida, na verdade, a todo o Brasil. Não é possível uma espiritualidade, minha, sua, de cada pessoa e do Brasil, se a gente não encarar o tema da violência contra a mulher. Os dados são aterradores, e a realidade, quando a gente se aproxima dela, quando me aproximei, na verdade, houve esse incidente na sexta-feira em Bertioga, mas esse tema da violência contra a mulher chegou perto de mim com assombro e... sei lá, nem sei dizer o que, mas chegou de maneira caudalosa, muito forte, realmente, próximo a mim, aí já faz algumas semanas, né, e aí tem sido uma sucessão de aproximações com essa temática da violência contra a mulher, mas isto é uma verdadeira epidemia no Brasil. Ela está agravada hoje desde o golpe de 2016, ela está muito agravada. Com o governo Bolsonaro, ela ficou ainda mais agravada, porque os machos saíram todos do armário em todos os cantos. Então, o número de feminicídios está aumentando, o número de agressões contra as mulheres está aumentando, mas é preciso ter clareza que isto é algo que persiste ao longo da história do Brasil. E que, portanto, não se trata de uma manifestação política apenas, é uma manifestação, é uma expressão de algo, de uma doença profunda da sociedade brasileira, de raízes culturais e emocionais. Então, é algo que não está restrito ao ambiente da luta política contra o golpe ou contra Bolsonaro, apesar de estar marcado, permeado por ele. Porque é preciso que se diga. Há mulheres vítimas, e não em número incontáveis, de homens de esquerda também. Então, essa é uma questão que atravessa a sociedade brasileira. Atravessa. Uma pesquisa sobre a violência contra mulheres no Brasil, feita pelo Datafolha, por encomenda do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, constatou o seguinte, pasmem se você não conhece essa pesquisa aí. Mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil a cada hora. Em 2018, foram 500 mulheres agredidas no Brasil por hora. Então, enquanto esse programa estiver rolando, de aproximadamente 20 e tantos minutos, não sei quanto tempo vai ter hoje, até preciso me controlar aqui com essa questão do tempo, deixa eu ver se eu vou ajeitar aqui para poder manter minimamente esse controle. Enquanto esse programa estiver rolando, nós teremos entre 200 e 250 mulheres sendo agredidas no país, só durante a duração desse programa. Pode ser? Mas é. Na imensa maioria dos casos, esta agressão acontece a partir de pessoas conhecidas. O que desmonta por completo esse discurso farsesco, falso, mentiroso, hipócrita da família como panteão sagrado das pessoas. É no interior da família e das relações de maior intimidade que as mulheres são agredidas.
Então, esse discurso bolsonarista, esse discurso da extrema-direita, esse discurso fundamentalista de elogio da família, como a família como ambiente do bem universal, ele é absolutamente hipócrita. Porque é exatamente no âmbito da família e das relações familiares, das relações de intimidade, que as mulheres sofrem as maiores atrocidades, as maiores agressões. Especialmente no âmbito da relação das mulheres com seus maridos, com seus companheiros, com seus ex-maridos. Em 2018, ainda segundo esse levantamento do Datafolha, não, senta, se você não conhece, porque realmente é espantoso. Foram 16 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência. Estou pegando aqui outro dado. Segundo dados do Ministério da Saúde, que foram compilados no Atlas da Violência, aí uma iniciativa conjunta do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 4.900... Deixa eu pegar aqui, peraí, gente, um segundo só. O dado não apareceu. Opa. Foram registrados 4.936 assassinatos de mulheres em 2017. Então, quase 5 mil mulheres assassinadas em 2017. Como eu disse mais uma vez, há um impacto profundo do machismo que saiu do armário a partir do golpe e depois, mais ainda, depois da eleição do Bolsonaro. Nós não temos ainda os dados de 2019, mas provavelmente seremos profundamente impactadas por esses dados. Então, em 2017, quase 5 mil, 4.936 feminicídios no país, assassinatos de mulheres. Uma média de 13 homicídios por dia. É o maior número, foi o maior número em uma década. Portanto, de 2007 a 2017, nunca existiu um número tão grande. No ano seguinte ao golpe contra Dilma. A gente viu uma epidemia, realmente, como eu falei, de violência contra as mulheres. São 22% das mulheres... 22 milhões de mulheres passam por algum tipo de assédio anualmente. Eu falei lá atrás, 16 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência, num conceito de violência como agressão física ou psicológica. Aqui está se tratando de assédio de uma maneira mais ampla. Mas, do meu ponto de vista, todo assédio é uma violência. Então, 22%, ou 22 milhões, porque é muito mais do que 22%, 22 milhões de pessoas, de mulheres, passam por algum tipo de assédio no Brasil anualmente. Sabe o que isso quer dizer? 37,1%, quase 40% das mulheres sofrem algum tipo de assédio anualmente. E mais uma vez, é no âmbito da família. 76% das mulheres foram vítimas. Os agressores eram marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, vizinho, tio, pai, padrasto, avô. Essa é a turma. Essa é o núcleo central. 76% das agressões sofridas por mulheres são desses homens. Sabe o que a maioria fez depois da agressão? Perguntadas em pesquisa? Nada. Nem chamou a polícia. Depois do que assisti na sexta-feira, dou razão a essas mulheres. Porque chamar a polícia, em muitos casos, é invocar sobre si mais violência ainda. É claro que a gente tem o fenômeno da Lei Maria da Penha, que foi um passo fundamental durante os governos do PT para a construção de uma política de defesa das mulheres do país. Há um processo que começou já na década de 80 de implantação de delegacias da mulher.
mas são instrumentos ainda fragilíssimos. Fragilíssimos. A Lei Maria da Penha é desrespeitada cotidianamente no Brasil. O número de delegacias da mulher é muito pequeno e funcionam em horário comercial, quando as agressões acontecem em boa medida durante a noite e a madrugada. Então, as mulheres estão submetidas a terem seu caso examinado por policiais homens machistas no país inteiro. Isso é a realidade. Essa é a realidade com a qual a gente se defronta. Estamos falando, então, de 37, quase 40% das mulheres do Brasil. 22 milhões de mulheres. 22 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, sofrem algum tipo de violência em um ano. Se a gente agregar esse número, a violência contra indígenas, pretos, jovens das periferias, mais a população LGBTI, a gente vai estar diante de um fato incontestável. Pelo menos metade do país sofre violência continuada. Metade do país está submetido à violência continuada, ano após ano. Portanto, vamos enterrar, especialmente no âmbito da esquerda, esse discurso de que se trata de uma questão de minorias ou de uma questão identitária, no sentido dessa, essa palavra adquire uma conotação, quando a gente usa a expressão identitária, que é uma expressão correta, verdadeira, mas ela é usada para dizer, não, ela é circunscrita a um grupo. Circunscrita a um grupo, não é. Nesse sentido, a questão da violência contra as mulheres e contra esses outros grupos é uma questão que diz respeito à maioria do Brasil. A maioria do país. Então, nós estamos falando que metade do país, aproximadamente metade do país, muito provavelmente mais do que a metade da população mais fragilizada do país, nem coloquei nessa lista moradores de rua, por exemplo, sofrem violência anual. Na sexta-feira, como eu disse, eu testemunhei uma violência inominável contra uma mulher numa delegacia em Bertioga, ou na delegacia de Bertioga. Vou deixar o relato, então, na descrição do vídeo, relato detalhado. De maneira resumida, quero contar. A minha bicicleta foi furtada enquanto eu estava num restaurante, num bar, na verdade, bar-restaurante, sei lá, com um grupo de amigos e amigas, para marcar minha última noite lá em Bertioga, quando fui comunicado que tinham furtado minha bicicleta. Aí foi um corre-corre, porque minha bicicleta estava com cadeado, e quem furtou saiu carregando a bicicleta de maneira, sei lá como é, arrastando a bicicleta. Enfim, foi preso e fomos para a delegacia, contra a minha vontade, porque eu acho o fim da picada alguém de classe média fazer queixa de perda de patrimônio quando esse patrimônio é furtado por um pobre miserável, como no caso desse um noia lá de Bertioga. O cara leva uma bicicleta, eu vou para casa, o sujeito vai preso, eu recuperei a bicicleta, o sujeito provavelmente ficou lá preso. Eu não queria ter ido na delegacia, mas teve uma situação ali de um certo constrangimento da guarda municipal, não um constrangimento físico, nem nenhuma ameaça, mas de apelos reiterados de um grupo de homens que participou da busca ali do outro homem, do assaltante não, do furtador, e aí acabei indo para a delegacia. Cheguei na delegacia e foi bom ter ido. 15 minutos depois entra uma mulher com seu marido, ela agredida, chorando aos prantos, e aí o que eu vi, o que eu testemunhei foi uma cena brutal, uma cena realmente brutal de violência contra ela. Essa mulher, olha gente, eu sou jornalista, mas foi tudo tão avassalador que nem o nome dela eu peguei. Então era uma mulher cercada por 10 homens, no ambiente era uma sala grande, tipo uma sala grande na entrada do prédio da delegacia, com um balcão, atrás do balcão estava lá o escrivão e mais um outro policial sentados com o computador, fazendo as anotações. Então tinha mais um terceiro policial da delegacia, aí tinha os 2 guardas civis municipais que foram comigo para lá, tinha mais os 2 PMs que levaram a mulher e o marido, tinha o agressor, o marido, o agressor, tinha mais uma pessoa que me pareceu, naquele momento, um policial, mas descobri depois que era advogado e eu. Então, 10 homens contra uma mulher naquela sala.
só a cena dessa presença dessa mulher sozinha, chorando naquela sala cercada de homens, já é em si uma violência. Pois essa mulher se dirigia ao escrivão e dizia: escrivão, escrivão, e o sujeito sequer levantava o rosto. E o PM batia assim no ombro dela, cutucava o ombro dela com o dedo e falava: é comigo que você tem que falar. Ela voltou a se sentar, continuou chorando baixinho, mas o choro foi aumentando, tem uma hora que ela não se aguentou, ela levantou e ela gritava para todos e para ninguém ali: eu tô cagada, eu tô inteiramente cagada de tanto medo que eu tive pela agressão que eu sofri, e vocês não têm um banheiro feminino para me oferecer. É muito brutal, muito brutal. 10 homens, sabe o que os 10 homens fizeram? Inclusive eu. Ficaram olhando para baixo, em silêncio. Aqueles policiais lá daquela delegacia não ofereceram banheiro para a mulher. E você tem dúvida, como eu não tenho, que lá internamente na delegacia não tinha um banheiro adequado para atender o delegado, o escrivão, os investigadores? Não ofereceram um banheiro para aquela mulher. Não ofereceram um banheiro para aquela mulher. Aí ela se vira para o escrivão e fala: escrivão, eu quero uma medida protetiva. E ele olha para ela com olhar cínico, com a voz fininha, e fala: e eu também quero medida protetiva. Gente, é inacreditável. Enquanto isso, o marido agressor estava sentado, olhando para o alto, tranquilamente, sem ser incomodado por ninguém. Sem ser incomodado por ninguém. A cena seguiu. Ela pediu para falar com o delegado. O escrivão negou o direito dela. Nesse momento, eu me levantei, que achei que não dava mais, realmente era uma situação insustentável. A hora que eu me aproximei do balcão, o escrivão já se levantou, numa posição de confronto. E logo a seguir eu fiquei olhando, e logo a seguir veio o relato ali do boletim de ocorrência, e a mulher balançava a cabeça assim e falava: mas não foi isso que eu falei, não foi isso que aconteceu. E o PM dizendo para ela: mas foi isso que eu escrevi, você assina aí, depois vai reclamar na justiça. Aí saí lá fora, liguei para uma amiga advogada, que foi muito prestativa, a quem eu agradeço demais, e que falou: orienta ela que ela pode assinar, e depois, debaixo da assinadura dela, escreve: não estou de acordo, ou não de acordo, e assina de novo. Ok. Voltei para dentro, cheguei perto dela e falei: ó, acabei de falar com a minha advogada, você faz assim, assim, assim. O policial ali, o escrivão, já estava em pé, dando um negócio lá para ela assinar, falando: o que você está falando com ela? Você cala a boca, você não tem nada que falar com ela. Eu falei: está falando você. Como é que eu não posso falar com ela? Claro que eu posso falar. Aí o sujeito, e essa é a concepção que eles têm, vira para mim e fala assim: você vem na minha casa e quer fazer o que você quer na minha casa? Eu já virei para o sujeito e falei: ó, meu amigo, desculpa, mas isso aqui não é tua casa, coisa nenhuma. Isso aqui é um prédio público. E você é um funcionário público. E eu sou um cidadão livre, de um país livre. Só que ainda é uma democracia. Eu falo com ela quanto eu quiser. E ela fala comigo quanto ela quiser. Você não tem poder nenhum de nos impedir de falar. Aí o sujeito continuou vociferando. Nesse momento entrou um amigo meu, que estava lá no restaurante, que tinha vindo de Santos. A mulher dele é advogada. Aí fomos ali fora, liguei para ela. Relatei, ela reafirmou que a orientação da outra advogada, da minha amiga, tinha sido correta. E aí eu falei: ó, vamos lá dentro que você vai me representar pelo Viva Voz. Aí entrei já com o celular na mão, falando: ó, agora você não vai mais conversar comigo, não, você vai conversar com a minha advogada. Coloquei ela para falar com a mulher, e ela reafirmou a orientação, mas ela estava, essa mulher estava tão exausta, tão humilhada, tão arrasada, tão liquidada, ela não tinha condição de mais nada, mais nada. Ela falou assim, bem baixinha, ela dizia: eu quero ir embora, eu vou embora. Minha irmã é advogada, eu falo com ela, amanhã eu falo com ela. Saiu, fomos eu e meu amigo com ela ali fora. Por um momento eu tive que sair para ir ver um negócio da coisa lá da bicicleta, que tinha me chamado. Quando eu volto ali fora, meu amigo branco fala: Mauro, você não sabe o que aconteceu. Ela botou o pé para fora aqui, o telefone tocou, era o marido dela, dizendo para ela: se você voltar para casa, eu te mato. Você está morta se voltar para casa.
Gente, é isso. A mulher foi agredida, quase morta, espancada, foi na delegacia da queixa, foi humilhada por 10 homens. O silêncio dos 10 homens, inclusive meu, foi um silêncio que deu suporte para esse marido agressor, que deu plateia para aquele escrivão agressor, igualmente agressor. E aí ela sai e não tem para onde ir. Porque o agressor saiu livre. O agressor saiu impune. Sabe qual foi o BO que aqueles PMs fizeram com aquele escrivão? Agressão mútua. É inacreditável. Agressão mútua. Incrível, incrível, incrível. O que... Gente, num país... Era para ser um BO de agressão flagrante. Quando os PMs chegaram, o cara ainda estava batendo nela. A agressão era para ter recolhido o cara ali. Ela podia ter voltado para casa uma noite, ter uma noite de paz em casa, para poder se lavar, para poder pensar na vida, para poder telefonar para a irmã. Não, nem para casa. Ela falava, eu vou chamar um amigo meu que tem Uber, ele vai me levar até lá em casa, na porta de casa, meu carro está na rua, eu estou com a chave aqui, eu vou pegar o carro e vou dormir na rua. É uma inversão completa, é uma violência inominável. Inominável, inominável. Enquanto isso, o idiota lá do policial, meu amigo também testemunhou, enquanto eu estava ali dentro, ele falou que o cara saiu aqui fora, foi exigir dos guardas municipais aqui que eles fizessem um BO, uma queixa contra você, por conta do que aconteceu lá dentro, e eles foram corretos, certo? Imagina, não tinha queixa nenhuma para fazer. Que queria me prender também, o idiota. Aí ela foi embora. É inacreditável. O que é mais inacreditável, que é o que eu testemunhei ali, não foi um fato inusitado, algo inédito. É o que acontece cotidianamente nas delegacias do Brasil, exceto, talvez, nas delegacias da mulher, com mulheres agredidas, estupradas, violentadas. Sabe para quando eles orientaram ela para fazer o exame de corpo de delito? Era sexta-feira à noite. Estávamos lá em Bertioga. Bertioga é uma cidade aí do litoral paulista, perto, só tem uma delegacia, não tem delegacia da mulher. Cidade pequena, então tem lá Guarujá e tem Santos, que são as cidades maiores próximas. Orientaram ela para ir fazer o exame de corpo de delito no Guarujá na segunda-feira, quando boa parte das feridas que ela tem já terá sumido. É tudo, é uma barbaridade, é um crime sobre crime, é violência sobre violência, são capas de violência sobre capas de violência. Então, sei lá o que dizer. Sei lá o que dizer. Acho que é uma questão que pertence unicamente às mulheres, no sentido de que a decisão é delas. A nós, homens, que querem combater o seu próprio machismo e o machismo imperante, cumpre-nos seguir e atender às decisões e determinações das mulheres. Acho que temos um papel de pais, aqueles que são pais, junto com as mães, de educarmos os filhos homens, as filhas mulheres, para que as mulheres sejam altivas, para que os homens sejam sensíveis, delicados, respeitosos, humanos. Porque esta é uma questão. O machismo, é uma característica de desumanização. A ideia do machismo, é uma ideia desumanizadora. Então, se criamos filhos para serem machinhos, criamos para serem seres desumanizados. Tem um menino que eu conheço, tem 9 anos de idade. O pai coloca ele, 9 anos de idade, gente, para dar tiro em clube de tiro com espingarda. Que projeção de criação você tem?
Que homem vai nascer desse processo educacional? Quando o que ele está escutando é: seja violento. Atire naquele alvo lá na frente, que um dia você vai poder atirar numa pessoa, talvez. Então, nós homens temos um papel como pais, temos um papel como cidadãos, temos um papel como seres humanos, mas tendo a clareza de que a liderança nesta luta pertence às mulheres. Por sinal, a liderança em todas as lutas pertence às mulheres. Ao mergulhar nesse mundo, eu descubro que praticamente todas as minhas amigas sofreram violência ao longo da vida. Praticamente todas elas. Estou chocado, sim. Tenho passado muito chocado esses últimos tempos. Bom, já deu 30 minutos, chega. É um tema da espiritualidade. É um tema crucial da espiritualidade. Porque se espiritualidade, e esse é o aprendizado que eu fiz com você aqui no Paz e Bem, se a espiritualidade corresponde ao auge da minha humanidade, ao auge da sua humanidade, portanto, se espiritualidade é sinônimo de humanidade, se espiritualidade é sinônimo de humanização, a questão da violência contra as mulheres é uma questão central da espiritualidade brasileira e de cada uma de nós. Porque ela diz respeito ao cerne da nossa humanidade, ao núcleo central da nossa humanidade. Então é um tema urgente da nossa espiritualidade, de cada uma, e da espiritualidade nesse país. É isso aí, gente. Apesar do tema tão duro, e a hora passou, mas acho que vale. Eu estou muito alegre da gente estar junto de novo, esse novo cenário. Vamos ver o que acontece. Agora, deixa eu ver, 5:30 da manhã. Ali está o leste, mas ainda não vejo claridade, não. Mas também é o seguinte: chove sem parar aqui em São Paulo desde ontem, no meio da tarde. Um negócio assim, impressionante, realmente, que choveu. Eu achando que tinha me livrado de Bertiágua. E cheguei em São Paulo, debaixo de uma inundação brutal. Tá bom. Vamos juntos e juntas, sob a liderança das mulheres, inclusive na condução do nosso caminho de espiritualidade. É isso aí, gente. Vamos meditar? Vamos silenciar um pouco? Vamos silenciar para abrir esse espaço do feminino no coração dos homens? Meditar para reconhecer a bonita, corajosa liderança das mulheres no interior da sociedade? Acreditar na generosidade das mulheres que, agredidas, serão capazes de liderar o país contra todas as violências, contra todos os mais frágeis, que as mulheres nos liderem no combate à violência contra indígenas, pretos, pretas, jovens periféricos, moradores de rua, pessoas com deficiência, crianças, que elas nos liderem. Nessa meditação, então, façamos o caminho comum. Espinha ereta. Respiração profunda, que é o mantra do corpo. Vamos alinhar nossa respiração à respiração do multiverso, uma respiração lenta, profunda. Mantra mental. Eu uso o Maranata, um mantra muito usado na meditação cristã. Vem, Senhor, é uma oração, brevíssima oração em aramaico, mas que está despida de sentido para nós, né? Então eu fico aqui em silêncio, repetindo, né? Maranata, Maranata, o tempo inteiro repetindo, para construir esta tenda de silêncio no meu interior. Aí você usa qualquer palavra como seu mantra, ok? Fechei meus olhos, fecho os seus e vamos.
Pois bem, trocamos aquele cenário bucólico de Bertioga por esse mergulho na metrópole. Acho bom. Nossa espiritualidade tem que estar mergulhada cotidianamente na metrópole. É onde está a imensa maioria do povo brasileiro, habitando nas metrópoles, nas grandes cidades, nas cidades médias. Então, nossa, meus amigos passarinhos, que saudade, já estou com saudade. Aves e pássaros. Mas eles virão. É que hoje, realmente, acho que não deu para ouvir na meditação, mas tem gotejar ainda continua a chover aqui em São Paulo, então a passarada está toda quietinha por aí. Aqui nos fundos tem um bosque, então, com certeza, ontem eu vi muitos pássaros antes de começar a chuva fortíssima que se abateu aqui sobre São Paulo. Então vai ter passarada, mas no fundo da minha meditação aqui, estava ouvindo barulho de caminhões, carros e motos passando numa avenida próxima aqui, São Paulo. Mas é com alegria que eu venho para cá e mergulhar esse caminho de espiritualidade no âmbito da metrópole. Que a gente faça essa jornada juntos e juntas. Em paz e bem, gente. Uma boa semana para todas e todos nós.